Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. Eu acho que quando você vê um Shakespeare num galpão, num lugar menos... Como vocês fizeram o Otelo, né? Menos com a plateia de frente, e que é um conceito do teatro burguês. Eu não estou usando o termo do ponto de vista negativo, não. O palco italiano é o palco da cena burguesa. É o palco do drama. Né? Não, ou mesmo da comédia. Você pega Goldoni, por exemplo. Né? Pega Como raiz. É isso, quer dizer, quando você pega uma dessas dramaturgias gregas, ou eu vi algumas coisas gregas maravilhosas, o Sermão que eu vi aqui na trilogia antiga, que foi lá no Sesc. Eu não vi isso. Você não viu? Pompeia. 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 É um pouco de Alzheimer que ele está aqui. E depois, quando eu tinha visto também a Oresteia no Festival de Caracas, que era ao ar livre. Aí você assim, aí você entende uma tragédia fora do modelo do palco italiano. Eu acho que Shakespeare era a mesma coisa. Quando, assim, só para encerrar isso, quando eu fiz a Navalha na Carne, eu coloquei o público dentro do palco, né? Então a gente usava as portas dos camarins e só uma lâmpada pendurada, porque eu achava que já não cabia mais o Plínio num palco italiano com a casinha da prostituta construída. Né? Na origem, na verdade, foi no Teatro de Arena que tinha isso, mas depois ganhou o Brasil com uma montagem, com porta, janela, que eu hoje acho muito falso quando eu vejo. Então a gente colocou ali, era uma cama, uma luzinha, foi a água que a gente escolheu. Ele pedia mais coisas? Não pedia mais nada. Acho que tem um aspecto da dramaturgia, né, que eu estou falando de uma questão recente, que é eu fiz o Ricardo III há 2 anos atrás, uma adaptação do Ricardo III, né, do Jorge Lorenz. Agora, quando você pega uma peça como aquela, por exemplo, eles têm o Ricardo III é resultado de uma porrada de coisa, de um monte de luta, né, que tá na cabeça dos caras. Agora, na nossa cabeça, aquilo não existe. Entendeu? Tem aqueles 2 herdeiros que são herdeiros que desaparecem mesmo na época, que tem toda uma coisa, até hoje tem uma sociedade de amigos do Ricardo III que dizem que não foi o Ricardo III que matou as crianças. O fato é que é como se fosse, sei lá, 2 filhos do Bolsonaro que desaparecessem do dia pra noite. Foda-se que, né? Mas assim, sumiu o número 1, o número 2, desapareceu totalmente. Quer dizer, e isso aconteceu 20 anos atrás, aquilo é muito presente na vida dos caras. Mas pra nós, aquilo não tem valor nenhum. Como é que a gente traduz esta porra? Né? É uma questão. Então, porque é isso, é uma circunstância que escapa no tempo, escapa na história, escapa na geografia, e que de repente é fundamental para a porra da peça. Entendi. Então, às vezes, as coisas te colocam os problemas assim, eu acho. Esse mesmo Oliana está localizado em 94 nos Estados Unidos, quer dizer... Numa universidade, numa universidade. Ambiente acadêmico, né? E lá é assim, o cara isso até mais recente, né? O cara por um mínimo de coisa ele pode de fato se ferrar. Aqui estamos chegando nisso, né? Por exemplo, tem um detalhe, né? Que ela anota as coisas que ele fala. E depois isso vai virar prova, porque para eles isso é prova. Aquilo que você anota no ato do acontecimento, no calor da hora. No calor da hora, aquilo é considerado prova. Aqui já não é bem assim, né? Agora, aqui você tem mudanças jurídicas, por exemplo, o episódio da prisão do Zé Dirceu, né? Onde você tem aquela coisa da teoria do domínio do fato, quer dizer, contra o cara ninguém provou nada, mas contra quem estava em volta dele se provou. Então não tem como ele não saber aquilo que aconteceu. Ele tinha obrigação de saber. Eu estou falando disso porque eu acho que a questão jurídica é uma questão muito presente no teatro. No teatro Brecht, no teatro grego, no teatro
Do Shakespeare. Do Shakespeare. É uma coisa que a gente fica o tempo todo. E no Oriana, por exemplo, a coisa que está colocada ali é assim, oi, o que está acontecendo aqui? Mas os alunos gravam as aulas, né? Então, gravam as aulas. Botaram o filme da Então, isso Pixar, muda sobre tudo, isso. percebe? O cara, Eles gravam e editam. Pois o cara Que recebe, muda. o cara recebe um telefonema, não existe celular, não existe, quer dizer, tem uma série de condições aí que você vai ter que decidir. Se fizer, e eu não sei o que você vai fazer com isso. Você vai deixar nos Estados Unidos, você vai deixar nos anos 80, que é onde a peça está localizada, se você vai trazer isso para cá, se você traz para cá, o que isso significa. Quer dizer, cada circunstância dessa que você muda tudo. Está tocando uma coisa muito importante, que é o seguinte: você vai contextualizar a peça ou você vai trabalhar com uma analogia? O Brecht, por exemplo, trabalhava com analogia. Então a peça se passa na China, Isso, né? mas ele está falando de hoje. Se passa na guerra Dos 30 anos. dos 30 anos, mas está falando da guerra de hoje. Mas você pode adaptar para hoje. Você está contextualizando. São duas escolhas. Eu não acho que tem uma melhor do que a outra. Sim, exato. O que você tem é que fazer bem. Não dá, por exemplo, eu vi muita coisa agora durante a pandemia, né? A diferença dos alemães quando eles contextualizam para os ingleses. Os ingleses, eles deixam as situações modernas. Então você vai ver César e Cleópatra, Antônio e Cleópatra. Aí tá tudo no pentágono, na roupa, e a Cleópatra se mata com uma serpente que vem envenenada. Aí eu começo a rir. Pois é. Entendeu? Então a contextualização ela tem que ser muito precisa. Os alemães, eles fazem uma dramaturgia e mexem nisso dramaturgicamente. Tipo, o Ostermayer é mestre. Não, ele faz isso no Ricardo III, no Hamlet dele, no Ricardo III. Então, a questão não ou você vai fazer uma analogia e ela vai ser presente para quem está assistindo, porque a analogia também pode ser ruim. Claro. Se você está todo mundo vestido de chinês fazendo uma boa sessão, pode ser uma coisa horrorosa também. Mas como é que você capta essa energia? Aliás, se você vier, só um parênteses, se você vier hoje vestido de chinês, você vai ter um outro problema de apropriação. Cultural, porque você faz com os orientais, não sei o quê, ou você está fazendo uma apropriação cultural. Quer dizer, essa loucura do relaxamento da ficção, né? Italo Rossi fazendo chinês não poderia. Nem o Marlon Brando. Não, mas você pega, por exemplo, a montagem do Streller da Uma Boa de Sessuan, né? O Brecht considerava o Streller o grande embaixador dele fora da Itália, fora da Alemanha. Porque ele capturava o espírito brechtiano, mas para a cultura pela qual ele estava fazendo. Então, ele não era um brechtiano ortodoxo. Se chegar assim, vou fazer tal procedimento, era outra coisa. Mas é sensacional você ver as montagens do Streller, E mesmo do Brecht. Mas o Jacques Sergine é uma coisa de você alucinar, né? Talvez seja um dos maiores diretores do século XX, né? Mas ele fazia isso, ele colocava numa China imaginária. Sabe, numa Rússia imaginária. O Jardim das Cerejeiras dele é todo branco, é todo, né? Ele conta, a Vanessa Cortese faz uma liuba italiana, mas ele está colocando na Rússia. Isso é que é a loucura, né? Então, tanto a analogia quanto a contextualização podem ser excepcionais. Tem que ser bem feito. Isso é que é difícil. Porque são escolhas muito complicadas de fazer. E tem que haver uma coerência, né? Porque exatamente. Se não vem no caminho que você... Você me lembrou um episódio, eu não consigo. Memória falha, o 76 começa a falhar. O Brecht, uma das últimas coisas que ele fez, ele já estava no Berlim, ele foi para a Itália, pouco antes da Modé, para ver a estreia de uma das peças dele. Eu não lembro qual, vou lembrar, se eu lembrar depois eu cito no próximo episódio. Ele foi lá, foi convidado, foi para a Itália, não sei que. Eu só lembro do episódio porque ele é exemplar. Brecht foi lá, assistiu a estreia da peça dele na Itália. Quando terminou, foram perguntar para ele: e daí então, o que o senhor faz assim? É um belo espetáculo alemão. Eu acho que isso, independente de que seja a peça, isso define o pensamento dele. Quer dizer, é uma peça alemã.
feita na Itália. Ela tem que ter outras características. Tem que ter outra, sabe? Bom. O Brecht fala assim, você não pode fazer um espetáculo alemão no Brasil. O Exatamente. público é diferente, a linguagem é diferente. Ele vai pegar o papel, por exemplo, da gênia da ópera, né? Que é a Lotte Lenya, que canta divinamente. Ele pega a Milva, o Strehler. Claro. Então, É uma cantora. e tem no YouTube, ainda dá para ver, o Strehler ensaiando ela cantando para a ópera. É maravilhoso, porque ele entra num sentimentalismo italiano e Sem pudor, né? sem pudor nenhum, né? E Ela cantando Brecht. não, porque o Brecht é um escândalo, as pessoas não conhecem, né? Pois é. A Milva. Mas ela Tem no foi. YouTube, hein? Tem no YouTube, dá pra ver, ninguém precisa se sentir. É de graça, é possível ver. Milva canta Brecht. Põe lá no YouTube, É. você acha? Mas toda a formação dela com Brecht foi através do Strehler, né? E é isso, quer dizer, quando você tem eu dou sempre um exemplo muito legal disso, né? Também tem no YouTube, não sei se agora está A Tempestade do Shakespeare, do Strehler. E essa não tem, que é a do Bruch. E são diametralmente opostas e as duas absolutamente geniais, né? Porque o Bruch, ele faz um mago negro, porque ele diz, é uma pessoa que está ligada à magia. Então, enquanto no Strehler o Ariel é um Pluft fantasminha, é a Júlia Lazzarini, que faz uma grande atriz dele, no Bruch é um homem negro de 2 metros, que é o Exu. Ah, tá. Então, o espírito que faz a ligação é diferente no Ocidente do que seria na África. Né? Então são 2 exemplos de como uma peça não tem uma leitura única. Sim. Claro. Isso é o que dá tesão, né? Exatamente. Uma outra coisa, só pelo que vocês estão falando aqui, pelo que a gente já sabe, tanto o Marcão quanto o Tolentino são 2 grandes frequentadores de teatro, né? Quando vocês vão ver uma peça, vocês sempre veem com os olhos de diretor? Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. E por ele eu esparramo o coração.